que está com a gente pela sua Smart TV. Em casa, no trabalho, para você ter intervalinho. São 4 ao longo do Acorda Metrópolis. Até às 9 da manhã a gente faz 4 intervalinhos, já foi o primeiro, hein? Daqui a pouquinho eu chamo mais um, mas como você viu é muito curto, né? Em 2 minutinhos é só levantar, ir ao banheiro rapidinho, pegar mais um cafezinho e voltar para acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Eu volto aqui, então, a receber o Urian Fancelli, nosso internacionalista, o André César, nosso cientista político, e o Gabriel Busso, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com. O Urian já pediu a palavra e eu já ia passar para o Urian de volta, porque tem matéria do Metrópolis falando sobre exatamente essa situação do governo Trump acusando o Brasil de ajudar a China a burlar as tarifas dos Estados Unidos. A gente vai falar bastante sobre isso, só vou ler um trechinho dessa matéria, meninos, para todo mundo também que está em casa entender melhor o que é exatamente isso que o André pontuou e o Urian já tinha mencionado também. Além do Brasil, o governo dos Estados Unidos acusou outros 40 países de estarem envolvidos na prática chamada transbordo ilegal. É o Júnior Silva que traz os detalhes para a gente. Aqui uma foto, uma arte do presidente Donald Trump com a Estátua da Liberdade aí dividida no meio. O governo do Donald Trump acusou o Brasil e outros 40 países de ajudar a China a driblar tarifas dos Estados Unidos por meio do transbordo ilegal. O posicionamento de Washington consta em documento divulgado nesta quinta-feira pela Casa Branca. No comércio internacional, o transbordo ilegal é conhecido como a prática em que mercadorias de um país são desviadas ou exportadas por meio de um intermediário com o objetivo de evitar as tarifas ou sanções econômicas. No relatório intitulado O Grande Esquema do Transbordo, o Brasil é apontado como uma das nações envolvidas nessa prática ao lado dos chineses. Segundo o documento, o Brasil atua como uma, abre aspas, plataforma regional de produção e logística de maior porte, capaz de viabilizar o redirecionamento de fluxos ou a transformação de produtos em categorias selecionadas. Fecha aspas, aí palavras do relatório. Países como Indonésia, Malásia, Tailândia, Turquia e Vietnã também são classificados nesse grupo, mas aí de nível 2, dos 3 níveis da rede de transbordo nas sombras. Essas também todas as expressões usadas pelo relatório. Ao lado de Argentina, Chile, Colômbia, Peru, o Brasil ainda é apontado como parte do Corredores Latino-Americanos. Mais uma vez, expressão deles mesmos. Dessa arquitetura do suposto esquema chinês. Pelos cálculos dos Estados Unidos, o esquema provoca perdas na economia norte-americana entre 40 bilhões de dólares e 300 bilhões de dólares. E atualmente, a China enfrenta uma das maiores tarifas dos Estados Unidos, que cobra uma alíquota de 50% sobre as importações chinesas. E o Brasil também é esse outro país altamente taxado pelo governo do presidente Donald Trump, que no último mês, juntando as duas tarifas de 25%, por causa de algumas investigações da seção 301, por causa de uma outra investigação mais recente, da 301, mais uma tarifa de 12,5%, diversos produtos chegaram a 37,5%, uma tarifa altíssima, o Urian Fancelli. Exato, Nath. Eu diria que, então, você tem essa questão tarifária geral, como o André mencionou muito bem, você tem praticamente o mundo inteiro sendo alvo disso. No caso, por exemplo, daquela tarifa de 12,5% do trabalho forçado. Curioso também quando esse relatório China, o Brasil ao lado de Argentina, Chile, Colômbia e Peru, que são os países também de direita alinhados ideologicamente agora ao Donald Trump, ou seja, ter esse alinhamento não necessariamente retira esses países da lista daqueles que incomodam o próprio Donald Trump. Agora, onde que eu diferenciaria talvez o Brasil nessa história toda, né? Na questão política, então, além da tarifa como uma... ou além do Trump usar dessas ferramentas, desses instrumentos tarifários apenas para tentar contornar aquilo que no passado ele não conseguiu fazer de maneira generalizada, então agora ele vai criando essas vias artificiais, né, por meio, seja dessa fala do trabalho forçado, ou agora, recentemente também, quando fala que os países terceirizam pela China, que triangulam as importações, né, eu diria que o Brasil tem a questão política também,
tem essa tentativa de influenciar aqui politicamente o resultado eleitoral e tem a questão geopolítica também. Até sai nos últimos dias um vídeo publicado oficialmente pela Casa Branca falando sobre a doutrina Monroe novamente. Então, isso é algo que não pode ser ignorado. E também sobre o que a gente estava falando agora, eu me questiono quando a gente pergunta para a população brasileira em geral sobre se elas apoiam, se elas são contra a aplicação da lei da reciprocidade, me pergunto de fato, tá? E não é em nenhum momento subestimando a inteligência das pessoas, mas será que as pessoas têm consciência de que apoiar uma medida dessa significa, ao mesmo tempo, apoiar que produtos importados que muitas vezes são insubstituíveis aqui no Brasil, eles vão ficar mais caros e que eventualmente elas vão pagar o preço da aplicação dessa tarifa, né, dessa reciprocidade? Então, essa é uma pergunta que eu faço. E o segundo ponto também tem a ver com esse discurso da soberania, porque as últimas pesquisas Quest, por exemplo, elas já deixaram clara que esse discurso tem um teto. Então, se em um primeiro momento as pessoas se perguntaram quem causou isso e claramente os dedos todos apontavam para a família Bolsonaro como os grandes promovedores desse lobby, né? No segundo momento, agora essas pesquisas mostram que as pessoas estão se perguntando o que quem está no poder está fazendo para resolver essa questão. Então, talvez isso tenha que ser trabalhado até mesmo do ponto de vista eleitoral para o presidente Lula de uma outra maneira. Até mesmo por isso que eu enxergo que ele esteja nesse momento tentando culpar o Marco Rubio, ao mesmo tempo que ele deixa um diálogo aberto, ou caminho aberto para o diálogo com o Donald Trump, e também a lei da reciprocidade, que dali um tempo que poderia eventualmente chegar até mais de 250 dias para que ela de fato fosse colocada em prática.